Olá para você que está acompanhando a programação da TV Alego, é uma satisfação chegar até você mais uma vez. Tem uma comissão mista no Congresso Nacional, naturalmente formada por deputados e senadores, que já está trabalhando desde o último dia 8. É uma comissão mista que está acompanhando os gastos públicos durante este período da pandemia do coronavírus no Brasil. É uma comissão formada para ficar trabalhando enquanto estiver valendo este estado de calamidade pública que foi decretada pelo governo federal. O deputado Francisco Júnior, aqui de Goiás, do PSD, é o relator dessa comissão, que é presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. E é o deputado Francisco Júnior, que é do PSD, que nós recebemos agora aqui para uma entrevista neste Alego Entrevista. Deputado, é uma satisfação mais uma vez recebê-lo e gostaria que o senhor nos dissesse quais são as primeiras atividades que essa comissão mista, da qual o senhor relator já está tomando, já está fazendo. Como vai, Cid? Para mim sempre uma alegria muito grande estar aqui com a TV Alego. Cumprimento a você, a toda a equipe, ao pessoal aí da TV Assembleia de Goiás, que para mim sempre é um prazer estar aqui, eu que estive aí por muito tempo. Muito bem, essa comissão ela tem um papel muito importante. Nós sabemos que essa pandemia obrigou uma série de mudanças, uma série de reestruturações, remanejamentos de forma especial do ponto de vista orçamentário financeiro daquilo que está previsto para o Brasil. Nós estamos falando de um investimento, um gasto com o combate à pandemia na ordem de mais de R$1 trilhão. Então isso é muito grande, muito significativo. Então, com que foi decretado o estado de calamidade, também foi criada uma comissão, que eu estou relatando, para acompanhar esses gastos. Então a nossa primeira função é fiscalizar, em todos os sentidos, esses gastos, esses recursos públicos que estão sendo destinados ao combate à pandemia em todas as áreas, no combate à pandemia em si, na área da saúde, na proteção do emprego, no apoio aos empresários, no apoio aos estados e municípios. Então, aí, somando tudo, nós já temos uma previsão de gasto de mais de R$1 trilhão e 200 e tantos bilhões de reais. É muito dinheiro que vai nos deixar envolvidos com isso até 2030. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande e que eu tenho exercido aí com muito empenho a honrar a todos os goianos. Deputado, o senhor naturalmente tem muito trabalho, tem outras atividades, mas em função da urgência da situação no Brasil, imagino que o senhor tenha muito tempo gasto no acompanhamento desses gastos. O que é que o senhor pode nos dizer? Eu estou perguntando isso pelo seguinte: a gente tem acompanhado muita notícia de desvio desses recursos que o governo federal, de mais de R$1 trilhão, está destinando. A comissão tem também essa função de, digamos, denunciar ao encontrar desvios. O senhor também acompanha isso? A comissão acompanha esse tipo de situação? Sim, nós estamos nos preparando para isso. A diferença é que a comissão trabalha só com dados oficiais. Então você tem os órgãos de controle também fazendo esse acompanhamento, tribunais de contas da União, Ministério Público, tribunais de contas estaduais e municipais, o TCM, os TCS, todos os órgãos de controle, as controladorias internas. Então, no nosso caso, a gente trabalha com dados oficiais, nós estamos nos organizando, a equipe é muito complexa, eu ainda estou terminando de montar a equipe, para você ter uma ideia, Cid. Eu tenho colaboradores do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral, da Controladoria-Geral, das assessorias e consultorias da Câmara e do seu time, muito qualificado, muito competente, e nós estamos nos organizando. E esses dados, eles estão chegando e nesse primeiro momento nós estamos fazendo uma análise de tudo aquilo que é oficial e tem. Segundo passo que a gente espera já dá-lo agora no início de junho, nós temos esse contato também direto com a sociedade. Aí sim nós vamos começar a receber essas denúncias e fazer os encaminhamentos. Por enquanto, nós estamos trabalhando, acompanhando e fiscalizando apenas os órgãos e os dados oficiais. Tá, é claro que fiscalizar uma situação dessas não é fácil, porque o Brasil é um país continental, existem diferentes regiões, diferentes situações, quer dizer, o dinheiro nem sempre e quase sempre não é suficiente para atender a todas as demandas.
O que é que o senhor pensa sobre isso, deputado? O senhor tem um trabalho social muito importante, a gente sabe disso, o senhor tem experiência no acompanhamento dessas atividades sociais. O que é que o senhor pensa sobre isso? Será possível atender uma grande maioria? O senhor acha que vai ficar faltando muita coisa? O cobertor é curto? Como é que pode se fazer a equivalência da necessidade com o que tem disponível? Sim. Cid, me permita responder a sua pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário sobre o início da pergunta que você me fez. Todos os ministros, presidentes que nós conversamos até agora, a começar pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, conversamos também com o presidente da Caixa Econômica, na semana que vem vamos conversar com o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, então todos esses grandes órgãos da área econômica no país repetem uma frase muito simbólica, muito emblemática, uma frase do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles falam assim: não faltará dinheiro para o combate à pandemia. E eles estão levando isso a sério. Então, com relação ao recurso, ele existe. Por isso que eu falei, da ordem de mais de R$1 trilhão. Só que é um recurso que o Brasil não tinha. Então, como que ele está conseguindo esse dinheiro? Ele tem que pegar emprestado. Então, nós estamos endividando o Brasil com essa pandemia. E em poucos meses, nós estamos pegando o equivalente a quase 10% do PIB brasileiro. Nós vamos endividar o Brasil para tentar empatar a nossa receita com a nossa despesa só lá para 2030. Então, até 2030, nós temos um cenário econômico no país muito desafiante. Agora, ao mesmo tempo, existe todo um projeto, depois que nós estamos trabalhando, todas as nossas reuniões com os ministros, com a equipe técnica, a gente tem conversado sobre o pós-pandemia. Como fazer com que o Brasil se recupere. Então, há o compromisso do país de não faltar recurso neste momento, e um segundo compromisso de retomar o desenvolvimento e fazer a administração dessa dívida de forma competente. Então, essa é uma situação. Diante do que você falou, nós estamos enfrentando agora outro problema. O recurso existe, a autorização existe, porém, nós estamos tendo dificuldade de gastar esse dinheiro, acredite. O mais difícil nesse momento agora não é o dinheiro, é gastá-lo de forma correta, competente, coerente. Daí vêm as denúncias. O Brasil vem de uma experiência lamentável, de uma burocracia muito grande, sem contar os aspectos da corrupção e a nossa cultura, do jeitinho. Então, hoje nós temos o recurso e estamos tendo dificuldade de gastá-lo. Vou dar um exemplo que talvez nem seja um bom exemplo, mas no início da pandemia todos ficaram muito impressionados com a China construindo um hospital em 10 dias. Pois bem, o Brasil não conseguiu terminar até hoje os estádios que começou para a Copa do Mundo. Então essa é a nossa realidade. Mais grave do que não ter o dinheiro é não conseguir gastá-lo com qualidade. E nós estamos enfrentando essa situação e este é o primeiro grande alerta que a Comissão Pública, aos órgãos que estão envolvidos no combate à pandemia. E a gente tem um exemplo claro disso, para nós aqui de Goiás, né, deputado, a situação do Hospital de Águas Lindas, que demorou, depois de anunciado, depois de pronto, quer dizer, vai entrar em funcionamento agora, no início de junho, está entrando em funcionamento agora, no início de junho, depois de quase um mês, ou mais de um mês lá, esperando com a estrutura pronta e por causa de burocracia. Pelo que o senhor tem acompanhado neste início de trabalho da comissão, mas já estamos em 90 dias vivendo a situação de pandemia, essa situação de caos no Brasil, o senhor acha que isso se resolverá ao longo do tempo? Nós teremos uma gestão mais eficiente dessa situação toda, não só do recurso, mas da situação toda no geral, de combate ao coronavírus, até que essa situação chegue ao fim, deputado? Olha, nós precisamos disso, e eu conto com isso. Eu sou uma pessoa sempre positiva e esperançosa, né? Então eu creio nisso e tenho esperança de que vai dar certo. Existe uma frase que está virando jargão hoje, que é o novo comum. E o nosso novo comum tem que partir disso. Nós temos que aprender a viver de forma diferente. Se usar máscara agora é comum, ser competente nas contas públicas tem que ser comum também. Nós precisamos parar com essa história do jeitinho brasileiro, dessa forma de resolver. O Brasil é um país muito rico, muito qualificado, muito bem posicionado. Nós hoje produzimos para o mundo inteiro aquilo que tem de mais importante, que é alimento. E isso é uma situação muito importante para nós. Então eu acredito que nós vamos ter condição de passar da pandemia, ter uma nova realidade, um novo comportamento. Deputado Francisco Júnior, o senhor fala aí da questão da eficiência na gestão,
E aí eu queria sair um pouquinho da comissão propriamente, da qual o senhor relatou, essa comissão que está acompanhando os gastos públicos do dinheiro destinado pelo governo federal para combater a epidemia do coronavírus. Mas, como deputado federal, como o Congresso pode ajudar nessa situação da eficiência na gestão? Eu vou dizer para o senhor acaba de dizer, tem R$1 trilhão para gastar, mas é para gastar na saúde, é para gastar no social, e na medida em que a gente vê também a questão da burocracia, quer dizer, os R$600 de ajuda para as pessoas que precisam, que perderam o emprego, dos informais, quer dizer, foi um problema muito grande, quer dizer, ao invés de resolver um problema, criou outro, que é a possibilidade de continuar transmitindo o vírus naquelas filas gigantescas que se formam nas agências da Caixa Econômica Federal, quer dizer, e outros problemas muitos. Como é que o Congresso Nacional pode ajudar para dar eficiência nessa situação, deputado, na avaliação do senhor? Olha, um dos primeiros a ser convidado para participar do debate, né, com a comissão, foi o presidente da Caixa Econômica, que esteve lá. Eu analiso que, num primeiro momento, foi complexo essa situação. A Caixa foi rápida para fazer o aplicativo, para conseguir distribuir o recurso, mas ela não conseguiu fazer a entrega de uma forma tão competente com relação a não promover aglomeração. Até porque, num primeiro momento, foram chamados outros bancos e eles não aceitaram. E ficou a Caixa sozinha. Hoje, já há possibilidade da distribuição através de 52 bancos. Essa situação eu penso que já está resolvida, tanto é que estão fazendo já a distribuição da segunda parte, segunda etapa, e a gente já não está vendo tanto mais essa questão das filas. Mas é uma situação complexa, sim, nós precisamos avançar em toda essa situação, e o Congresso tem procurado colaborar, funcionando todos os dias. Nós já aprovamos aí mais de 2 ou 3 dezenas de leis regulamentando especificamente essa situação extraordinária da pandemia. O presidente, o governo federal, já publicou mais de 40 medidas provisórias que estão sendo também discutidas no Congresso. Então existe hoje uma atividade legislativa intensa para criar as condições necessárias para podermos dar as garantias, ao mesmo tempo enfrentar 2 grandes crises, né, que o Brasil enfrenta hoje, que uma decorrente da outra. A crise da saúde, que deu origem, mas ela deu origem a uma crise econômica, que consegue ser igual ou pior que a crise da saúde. Então hoje nós estamos enfrentando isso com muita coragem e acredito que competência também. O sofrimento ele acontece, infelizmente, mas eu acredito que nós vamos, ao final de tudo isso, ter um aprendizado muito significativo e vamos vencer ao final. Recentemente, o presidente sancionou, agora nos últimos dias, a lei que dá o apoio aos estados e municípios. Isso vai ser fundamental também. Nós estamos falando aí de um valor no total de 125 bilhões de reais, o que é muita coisa. Então, isso vai dar também o socorro necessário aos estados e municípios para que a gente possa retomar esse crescimento e desenvolvimento o mais rápido possível. Sem dúvida alguma, deputado, essa ajuda me parece fundamental. Os governadores e os prefeitos têm elogiado muito essa postura do governo federal, porque mesmo passando por uma crise econômica, a gente sabe que a crise está aí, batendo a porta do Brasil e do mundo inteiro, mas o governo se propõe a ajudar. Mas o senhor falou de crise sanitária, quer dizer, a crise da saúde, da crise econômica, e aí eu queria, se o senhor me permitir, incluir mais uma crise aqui, que é a crise política, nós estamos vivendo um momento muito grave, um momento muito delicado. Quer dizer, ela é quase a mãe de todas, né? É quase a mãe de todas, é verdade, deputado. E como é que faz, deputado? O senhor está preocupado com isso? O senhor acha que há como se resolver a crise política para que ela não tenha interferência direta na solução dos problemas já tão graves que a gente está vivendo, deputado? Cid, todo brasileiro tem que estar muito preocupado com isso. Eu dou muito valor à democracia. E a democracia, a nossa Constituição, ela prevê 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. E esses 3 poderes, eles têm que funcionar de forma autônoma, né, com autonomia, com independência, cada um é um poder, mas harmônica. Então tem que ter essa harmonia entre eles. E a gente percebe que não está tendo nenhuma coisa nem outra. A gente está percebendo
uma necessidade de ingerência a cada momento de um poder no outro, e isso traz uma insegurança muito grande. Então, isso interfere diretamente na questão econômica e, no nosso caso do Brasil, também está interferindo na questão da saúde, já que a gente não consegue ter sequer um acordo em qual política deve ser adotada. Se é de isolamento social, lockdown, igual se fala, ou se não é, se todo mundo pode trabalhar ou não pode, qual é o medicamento correto para se usar, o procedimento, né, os protocolos, como os médicos falam. Então toda essa situação realmente ela está muito aquecida no Brasil hoje e nós precisamos resolver isso. E não tem outra forma de resolver do que justamente com a política, com a boa política, com um bom diálogo, com um bom senso. Então eu aproveito esse momento até para convidar, clamar a todas as países hoje dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a compreendermos o momento que estamos passando e buscarmos o bom senso para que a gente possa ter essa solução equacionada nos próximos meses, né? Ok, então, conversamos com o deputado federal Francisco Júnior, do PSD aqui de Goiás, que está ocupando essa posição importante, a relatoria desta comissão mista de deputados e senadores lá no Congresso Nacional, que tem a responsabilidade de acompanhar os gastos públicos durante este período de pandemia. A situação de calamidade vai até 31 de dezembro e é até quando também vai o trabalho desta comissão. Um grande abraço a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até a próxima.